Você está fazendo o seu cálculo de MTTR de forma correta? Então, devido a várias mensagens e dúvidas, né? Como essa dúvida parece ser geral, eu resolvi gravar essa aula aqui. Vamos dar uma olhada nesse quadro. Então, pessoal, olhando para essa tela aqui, eu simulei dentro de uma linha do tempo aqui um certo tempo programado para um certo equipamento. Então, ele operou desse ponto, né? Não importa agora quanto tempo é esse, tá certo? Então, dentro dessa linha de tempo, eu tive duas paradas, essa parada e essa parada. Então, esse é o momento em que houve o início da parada e esse é o momento em que o equipamento reiniciou a operação, certo? Então, eu simulei aqui 1, 2, tá certo? E nesse tempo em azul aqui é o tempo que efetivamente o manutentor passou efetuando o reparo, tá ok? Então, essa defasagem aqui é o tempo onde ele estava se deslocando, aonde a máquina ela aguardou a chegada dele, e esse tempo final é após o término do reparo, os operadores eles têm que efetuar uma preparação para que aí sim seja considerado o reinício, né, de uma produção aqui, tá certo? Então, a grande dúvida aí, é que o pessoal sempre pede, é qual desses tempos eu uso para cálculo do MTTR, que é o tempo médio de reparo, tá? Em primeiro lugar, vamos colocar alguns nomes aqui para ficar mais claro. Então, esse tempo aqui eu vou chamar de F de funcionamento, tá? Então, esse tempo daqui até aqui, o equipamento funcionou, assim como esse outro tempo aqui que eu vou chamar de tempo de funcionamento 2, e lá no final eu tenho um funcionamento também, um tempo de funcionamento 3. E houve dois eventos aqui, né? Houve uma parada aqui e uma parada aqui. Então, se a gente for falar dos dois indicadores aqui, MTBF e MTTR, esses tempos Fs seriam para cálculo do tempo médio entre falha, que é o MTBF. Eu somaria aqui os tempos de bom funcionamento, F1 mais F2 mais F3, e eu vou dividir pelo número de eventos dentro dessa linha do tempo, que no caso são 2 eventos, tá certo? Agora vamos colocar os outros nomes, aqui eu vou usar a mesma cor, né? Vamos chamar esse tempo de parada aqui de parada 1 e esse tempo aqui de parada 2, tá certo? E esses outros aqui, né, os tempos em azul, eu vou chamar de reparo. Então, tempo de reparo R1, tempo de reparo R2. E a grande dúvida está aqui. Professor, qual o tempo que eu uso para calcular o MTTR? Gente, na prática, eu já vi empresas calculando de diversas formas. Qual está certo e qual está errado? Vamos lá. Olha, se eu considerar somente o tempo ativo, eu estou dizendo o tempo que efetivamente o manutentor passou com a mão na massa aqui, que são os tempos ativos, para cálculo do MTTR, eu faria a somatória dos tempos de reparo, que é R1 mais R2, e dividiria também pelo número de eventos, certo? Tá aqui. Esse efetivamente é o tempo de reparo, é a média entre eles. Só que o que ocorre aqui? Para cálculo, por exemplo, da disponibilidade, a disponibilidade ela pode ser calculada dessa forma aqui, ó. Ela pode ser calculada pelo MTBF dividido pelo MTBF mais o MTTR, tá certo? E o que acontece aqui? Se eu utilizar esse MTTR dessa forma aqui, esses tempos aqui também são tempos indisponíveis, tá certo? Então eu perco esses tempos aqui. Onde eles param então? Então aí é que me complica aqui, tá certo? Então algumas empresas chamam esse tempo de parada aqui de MDT, que é a média do downtime, né? Que é o tempo total. Então, está errado? Não, gente, não está errado, né? Chamo isso de MDT. Aí eles usam a parada 1 mais a parada 2 dividido por 2, né? E aí eu vou ter o meu tempo médio de downtime. Só que vejam só que se eu continuar calculando dessa forma aqui, vai dar erro. Então, eu posso chamar esse MDT de MTTR? Posso, né? Eu já usei muito, ao invés de usar MDT, eu uso MTTR aqui. E considero a parada toda aqui, né?
P1 mais P2 dividido por 2. Aí sim, esse é o que vai aqui. Aí vai dar certo o meu cálculo de disponibilidade. Tá certo? Ah, Del, mas desse tempo aqui não é reparo. Gente, se esses tempos aqui são realmente impactantes e importantes, você pode separar isso daqui. Mas não esqueçam de jogar o tempo total no cálculo da disponibilidade. Tá certo? Se você não quiser usar essa fórmula aqui, você pode calcular a indisponibilidade de uma outra forma. A disponibilidade de uma outra forma, mas através da indisponibilidade. Como que eu faria isso aqui? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu calcularia a indisponibilidade, eu pegaria a soma do meu tempo de reparo, que é P1 mais P2, e eu vou dividir isso pelo tempo programado. Vamos chamar esse tempo programado aqui de TP, tempo programado TPO, tempo programado de operação. Eu vou dividir pelo tempo programado de operação. Faço tudo isso vezes 100%, certo? Vai me dar a indisponibilidade. E aí, para eu calcular a disponibilidade, é só eu fazer 100% menos o que der aqui, né? Pronto. Então, aqui eu estou considerando todos os tempos. Aqui, dessa forma aqui, eu estou considerando o MTTR. Então, se eu utilizar dessa forma aqui, eu vou perder esses tempos. Se eu utilizar o MTTR considerando todo o tempo da máquina parada, aí sim está correto, eu posso jogar aqui. Tá certo? Então, não existe erro aqui, gente. Só existe interpretação. Vai depender de como a sua empresa ela segue. Eu já tive empresas onde eles calculam pelo MDT, né? Está errado? Não está errado. Já fui empresas que calculam pelo MTTR. Porque eles querem estudar esses tempos aqui, eles querem procurar melhorias para esses tempos aqui. Mas nada impede de você jogar esses tempos todos dentro do MTTR também e estudar esses mesmos tempos. Tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Gostou? Curte, compartilha e até a próxima.